Olá, poderosa! No episódio de hoje, temos a alegria de receber Tori, uma cantora nordestina que encanta o Brasil com a sua voz e autenticidade. Desde então, ela vem trilhando uma carreira marcada por emoção e verdade. Agora, Tori acaba de lançar o EP Essência, um projeto que reflete os seus aprendizados e a pureza da sua arte. Hoje, vamos conhecer mais sobre essa trajetória incrível. Seja muito bem-vinda, Tori. É com grande prazer que a gente recebe a primeira cantora aqui, né? Artista. E para mim é uma honra, né, tá? na Obrigada. mesa aqui do Elas Têm Poder Podcast. Então, sinta-se à vontade e vamos aí conversar, bater um papo bem legal aqui. Queria te agradecer pelo convite, tá? Esse espaço para artistas, isso é muito, muito, muito legal. Muito obrigada pelo convite. Que bom. E eu queria começar pedindo para você contar um pouco. Você ainda é uma jovem mulher, né? Uma menina muito jovem ainda, mas já tem uma trajetória muito bonita. E eu queria que você conversasse aqui, contasse um pouco da Tori desde criança, vamos dizer assim, adolescência, como começou essa história de querer ser artista. Eu comecei muito cedo, né? Muito obrigada pela parte que me toca, de me chamar de jovem. Eu sempre costumo dizer, eu ouço também bastante, que eu sempre serei uma eterna menina. Sim, tem cara de menina. Eu acho isso muito legal, mas eu já tenho alguns anos aí, tá? Eu comecei muito jovem, com 13 anos. Eu sempre fui muito apaixonada por filme, musical, por séries. E com 13 anos, naquela época, a galerinha da escola, as minhas amigas, a gente ouvia muito, colecionava os filmes. E aí eu aprendia as músicas. E uma certa vez, eu me mudei para uma cidade ali pertinho da cidade que eu nasci, que é Coelho Neto. E um amigo meu falou que minha voz era legal, que era uma voz bacana, que eu poderia tentar cantar. E aí eu entrei num coral, fiz uma aula de canto, ali mesmo que básica, e veio uma primeira banda. E aí eu comecei a cantar e foi com os 13 anos que despertou esse interesse em ser cantora. Legal. E seus pais, quando você chegou com essa história em casa, né? Que ia ser cantora, ia ser artista. Sim. Teve apoio, ou eles se preocuparam, quiseram vamos dizer, lhe puxar para o outro lado? Sim, proteger, né? Sim. Porque essa coisa do artista é meio que tido como algo que pode ser um pouco perigoso, né? Você tem que ter aquele... Eu, menina, 13 anos, eu fui criada por mulheres. Uma casa cheia de mulheres maravilhosas, que são grandes exemplos na minha vida. E a minha mãe, ela, infelizmente, faleceu justamente nessa época que eu estava completando os 13 anos de idade. Na adolescência. Isso. E foi bem pertinho de quando eu descobri que eu poderia gostar de música. Sim. Mas do primeiro momento que eu cantei a primeira vez, ela, de cara, apoiou. Porque ela também era apaixonada por música. Então, ela cantava também, minhas irmãs cantavam. Mas não era nada profissional. E eu me lembro muito bem, você perguntando sobre isso, que eu gravei uma propaganda, apesar de ser muito cedo, mas eu já tinha trabalhos assim. E a gente gravou um CD. Isso, minha mãe ainda estava viva. Sim. Ela ouviu, ela achou a coisa mais linda do mundo. Era um visual também, era um vídeo... Tipo um mini videoclipe. E aí eu aparecia mostrando os pontos da cidade. E ela andava com esse CDzinho, botava no DVD de todo mundo. Colocava no DVD de todo mundo. Ela, olha, minha filha, um dia ela vai ser uma artista. Que legal. Isso era muito recente. Ela estava profetizando. Profetizando. Aí, né? E aí, eu perdi ela nesse período que eu estava descobrindo ainda que gostava de música. Mas a minha família sempre me apoiou muito. Sim. Sabe? Nunca foram pessoas de dizer assim, não vai por esse caminho, vai por esse outro aqui. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma base... de fazer uma faculdade também dentro de casa. Minha avó, ela insistia muito nisso. E eu sou formada em letras português e literatura, com muito orgulho. E me ajudou muito. A ser hoje a compositora, né? Que você a comunicação também melhorou, assim, 1000%. A escrita também. Então, tudo veio muito legal. ali. E você fez lá na sua cidade? Lá em Caxias. Em Caxias, essa faculdade. Eu comecei em Timon. E aí veio o reality, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Aí eu tive que migrar para Caxias por causa da agenda que eu não consegui conciliar. Mas eu finalizei o curso. E aí, então, uma pessoa que gosta de ler, de escrever, e tem tudo a ver hoje com o que você música. faz, né? Com Olha a música. Que muito que interessante legal. isso. E você já buscou esse curso de letras por isso mesmo, pensando estrategicamente assim? Assim,
Ou porque gostava mesmo? Como eu te falei, o mundo da música, ele é um pouco duvidoso, né? Ele é perigoso, ele tem, né? A gente tem ali alguns obstáculos. Então, eu não vou mentir e vou dizer que eu fiz o curso como um plano B. Sim. Sabe? Eu já via que a música estava dando certo na minha vida, mas eu queria muito ter um plano B. E eu fiz muito feliz, assim. Eu fui fazendo, me apaixonando pelo curso e também escolhi um curso que tivesse a ver com música. Inclusive, o meu TCC foi com a música. Eu uni a música com letras. Legal. Então, a minha defesa foi relacionando as duas coisas. Muito bem. E aí, então, você iniciou e tal, e surgiu aí, né, que você até agora acabou de comentar, a oportunidade de ir para um reality, onde realmente você conseguiu essa visibilidade maior na época, né? Sim. Embora hoje você já seja uma artista aí mais né, amadurecida, enfim, com um trabalho bem diferenciado, mas aquela época foi um impulso para que você seguisse nessa carreira? Sim, com certeza. Quando eu estava fazendo a faculdade, o reality apareceu muito de surpresa, né? Então, eu tranquei a faculdade, mas quando eu voltei do reality, eu continuei a faculdade. Mas foi exatamente isso, como você falou. Foi uma coisa que serviu para um pontapé, sabe? Sim. Algo assim para... E o que eu achei importante nesse momento, é bom a gente frisar, é a questão da coragem. Porque na época você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos quando eu comecei a gravar para o YouTube, mas quando eu participei do reality, eu tinha 18. Tava de 17 para 18. Isso. E uma nordestina, uma maranhense, né? Nunca tinha viajado de avião. Olha aí, tudo pela primeira vez. Nunca tinha feito nada, assim, nada, me apresentado num palco grandioso como aquele, ao vivo para o Brasil inteiro. Então, foi bem desafiador. Eu assisti alguns dias lá, acompanhava, achava muito legal. E isso é muito bom. E aí eu quero aproveitar essa oportunidade para te perguntar. O medo, sabe? A ansiedade, eu acredito que bate nessas horas, Com né? certeza. Onde você chega num lugar, é muita gente, é muita exposição. São muitos desafios. E aí como é que você lidou com tudo isso? Quem te ajudou? Sim. Né? Quem estava com você lá acompanhando? Quando eu participei, né, foi com essa idade, de 17 para 18. Então, a minha família, ela sempre teve um papel, assim, essencial. Quando eu participei, podiam levar 2 pessoas. Então, eu levei o meu namorado, que hoje é meu marido, e a minha tia, que foi quem cuidou de mim após a minha mãe ter virado uma estrela, né? Então, eles me apoiaram muito. Era a minha força lá. Porque em todo esse processo de seleção, eu ia e ficava sozinha. Então, às vezes, vinham aqueles pensamentos, né? Que tentavam me derrubar, né? Quando a gente tá sozinho, geralmente acontece. Mas quando eu ligava para eles, quando eu sentia que eles estavam perto de mim, eu conseguia ter a força que eu precisava. E participar do The Voice foi um dos maiores desafios da minha vida. Porque eu era muito jovem, eu não tinha aquela sensação de competição. Sim. Eu não tinha nada disso. Eu fui indo. E foi passando de fase, eu sem pretensão nenhuma. E fui curtindo. Tudo para mim era muito novo. Então, eu tentava curtir ao máximo. Tudo. A primeira viagem, tudo que acontecia, eu tentava curtir. Surgiram muitos medos, como você falou. Um deles foi justamente quando a cadeira virou. O que é que eu vou fazer agora, sabe? E, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E o Lulu foi o primeiro que virou. Então, na hora ali, eu já fiquei no pânico, porque ele era o mais difícil, assim, de entrar no time dele, né? Aí eu falei, poxa, ele virou. O que ele achou disso? O que foi que ele achou? E aí, na sequência, virou o Carlinhos e o Teló. E aí, a felicidade tomou conta do meu corpo. Eu cantei mesmo pra galera e tudo. E veio essa responsabilidade. Agora, o que fazer? Mas como eu era muito menina, eu curti tudo, sabe? Eu acho que o que foi mais real, assim, para quem assistiu, foi ver essa sinceridade. Eu tava vivendo cada momento, cada música. Eu não tinha aquela responsabilidade. Eu tenho que ganhar. Eu tenho que ir pra final. Eu não tinha isso, sabe? Eu consegui levar, assim, dessa forma. Que legal. E aí, no retorno, quando tudo acabou, né? Você voltou... As portas foram se abrindo. Sim, com certeza. E aí, realmente, começou a carreira profissional. De fato, começou aí. Porque
eu voltei, né? A menina de Caxias, Sim. que foi pra TV nacional, nível nacional, fez parte de um grande time, de um grande cantor, que tinha todo esse peso. Volta pra casa. E quando eu voltei pra casa, minha cidade ficou em festa. Não só a minha cidade, mas a cidade que eu morei também, Coelho Neto, também ficou em festa. E muitas portas se abriram. A gente fez vários shows na época, assim, muito grandes. E o reconhecimento também. Tinha crianças com penteados que eu fazia no programa. Tinha meninas pintando o cabelo de vermelho, porque na época eu tinha um cabelo vermelho. Então, foi algo realmente surreal. E que até hoje, 9 anos se passaram. Sim, e até hoje é uma marca muito forte. Muito forte mesmo. E nessa época você teve, por exemplo, algum profissional que te assessorou, sei lá, cuidou da parte, vamos dizer, de contratos, essa coisa, quando você voltou? Quando a gente tá lá, a gente já tem essa parte de assessoria da própria TV, né? E eles têm esse cuidado com o artista até 6 meses após o término do programa. Mas aqui, a gente também tinha uma pessoa, que o nome dele é até William. E eu queria mandar um beijo pra ele agora. Ele foi um anjo, assim, porque ele nunca tinha trabalhado com banda, mas ele era empresário. E ele conseguiu cuidar de tudo, sabe? Onde eu precisava estar, ele organizava tudo, ele resolvia tudo. Ou seja, nesses anos, 2, 3 anos pós The Voice, foi tudo ele que cuidou pra mim, sabe? Eu chegava nos lugares, já tava tudo certo. Ele foi realmente um anjo, sabe? Que bom. E acompanhava nos shows. Meu namorado, que agora é marido, também acompanhava nos shows, apesar de ele não fazer parte da banda, mas pra fazer ali uma proteção, né? E foi uma pessoa, assim, que realmente foi uma peça-chave na minha carreira. Muito bem. E hoje, como é que tá a Tori? Que tipo de música você gosta de fazer? Ambientes que você vai? Como é que a gente pode, de repente, ter a sua presença em algum lugar, algum evento? Conta pra gente como é que você vive hoje. Você vive exclusivamente da música? Totalmente da música. Eu sou muito feliz com isso. Acho que tem mais ou menos uns 3, 4 anos que é assim. E isso é muito legal, sabe? Porque eu tenho amigos que são músicos também e que precisam acreditar nisso. E eu posso te dizer, com toda a sinceridade do mundo, que o que me tornou realmente artista foi a minha primeira música autoral. Eu tive uma conversa com o Quaresma, que é o vocalista da banda Vale do Até, que é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, eu quero mandar um beijo pra ele também. Que ele foi a pessoa que me deu esse start, sabe? Eu tava apresentando um programa, era um festival, na verdade, beneficente. E no camarim, ali atrás, nos bastidores, ele falou pra mim, olha, você precisa ter uma música, você tem um potencial grandioso, você precisa ter uma música. Aí eu voltei com isso na cabeça. Escrevi 3 músicas. Eu já tinha algumas músicas, já tinha participado de outras competições que tem na TV. Inclusive, ganhei prêmios também. Mas nada era organizadinho, sabe? Nada era registrado. Era feito assim mesmo. Aí eu voltei pra casa e fiz 3 músicas. Que foi Bom Dia, Fim de Semana e Também. E a minha música hoje, o meu amuleto da sorte, por incrível que pareça, é Bom Dia. Que foi uma das primeiras que eu escrevi lá em 2019. E foi o meu presente, assim. A minha carreira hoje, ela é por conta dessa música. E como é que veio essa inspiração para escrever essa música? Olha, eu sempre fui muito delicada na minha forma de passar a música cantada, né? E um dos meus projetos, até quando eu fazia faculdade, era cantar poesias de Gonçalves Dias, de grandes outros poetas. E eu tenho essa delicadeza, eu gosto de passar essa mensagem de uma forma que seja simples, mas que seja delicada. E eu pensei que eu sempre procurava na internet uma música que falasse sobre isso quando eu acordava, sabe? Uma música que falasse coisas boas. E aí eu disse, poxa, não tem, eu vou fazer então. E comecei a fazer, comecei a listar coisas que eu achava lindas no dia, coisas sobre a minha vida, filosofia minha mesmo. E fui escrevendo. E surgiu uma música tão linda, sabe? Bom Dia, realmente, como eu tô te falando, é um amuleto, sabe? Ela é muito... Ela tem um espaço no meu coração, como eu te disse.
é algo que me trouxe até aqui, né? Então, não vai sumir nunca da minha vida Bom Dia. A gente já fez regravações de Bom Dia, porque é uma música realmente muito forte. Você pode cantar um trechinho assim pra gente? Posso. Pra gente Ai, meu ver, Deus. assim. A capela é um pouco mais difícil, mas vamos. Vou fazer o trecho que eu acho mais bonito, Tá. que é esse aqui. Se entregar pras coisas simples, que a felicidade há de chegar. Entender que quando o mar não tiver calmo, no tempo certo ele há de amansar. Desde que seu dia seja um dia bom. Desde que seu dia seja um dia bom. Seja um bom dia. Muito bem. Linda. Muito Obrigada, linda, viu? obrigada. Parabéns. Muito E a obrigada. voz também muito suave. Obrigada. A gente acordar com um bom dia desse é bom, né? É bom, né? É bom. Eu também É gosto bom. muito. Já vou Modéstia à colocar na minha parte. playlist. Eu tenho um movimento de mulheres Pronto. que é Café com Elas. Super combina. E aí eu tenho lá a playlist das poderosas, eu invento lá um monte de história. E é uma das músicas legais mesmo pra gente ter na nossa playlist. Ela tem uma coisa, ela né, que traz deixa a gente mensagem bem, assim, em de paz. tranquilidade, de Foi assim paz. que eu me senti a primeira vez que eu ouvi, É. sabe? E eu queria que outras pessoas ouvissem ela. E deu certo. Hoje ela tem 5 milhões de streams no Spotify. Grandes celebridades. Gente, chegou, meu Deus, chegou na Ana Maria Braga, na Débora Seco, Cláudia Raia. Legal. Muita gente ouvindo. A Eliana. Que Foi legal. muita gente ouvindo. Então, isso pra mim tem um peso maior, porque são mulheres Sim. influenciadoras que vão influenciar Com outras certeza. mulheres e outras pessoas. É. Então, eu continuo escrevendo. E o teu processo criativo, enfim, eu já li de tudo. Eu já li que esse negócio de inspiração, a gente tem que ter a disciplina de escrever, escrever, escrever. Sim. Você faz isso ou, de repente, chega ali uma frase, alguma coisa? Olha, eu escrevo com meu marido hoje, né? Aham. Ele também é compositor. E foi uma grande surpresa, porque ele sempre foi muito bom com melodia, mas com a escrita agora é novidade. Uhum. Então, a gente vai tentando, como você falou, o exercício, a prática ali, né? Vai te levando à perfeição. Desenvolve mais essa, né? Exatamente. Então, vai melhorando ali. E a gente começou a escrever junto e a gente percebeu que era o casamento perfeito depois do nosso casamento. Legal. Porque saíram muitas músicas lindas também. E é como você tá falando, a gente vai escrevendo ali e vai fluindo. Sim. As frases, elas vão surgindo. Antes, aquela menina lá de 16, 17 anos, ela não sabia que poderia ser uma compositora. Sim. O que me fez acreditar nisso foram os ouvintes, sabe? Assim, de fato. Assim como eu imagino que com você seja assim. Quando a gente tem essa plateia, o nosso trabalho ele fica bem mais prazeroso, ele fica gostoso. Sim. Isso te impulsiona a escrever, a se comunicar, porque você sente que tá tocando outras pessoas. Verdade. Então, meu combustível real é esse. São as pessoas. Quando eu escrevo e eu vejo que elas se identificam, Aham. pra mim, essa é a música, tá tudo certo. E sempre você busca passar na sua música essa coisa do bem-estar, Aham. até autoconhecimento. Como é que você define o seu estilo musical? Olha, assim, a Tori de antes, ela só escrevia mais sobre o bem-estar. Mas a vida, ela não é só quando a gente tá Sim, bem, né? verdade. Então, eu tive que começar a escrever. Essa coisa do amadurecimento, ela foi vindo. Porque não é porque eu tenho um bom relacionamento que eu não vou tentar me comunicar com alguém que não tenha um bom relacionamento. E aí veio um EP também que a gente fez, que ele é mais sofrentezinho. Ele fala sobre relacionamentos que não deram certo. Então, eu tentei me comunicar com pessoas que passavam por isso, que é o se importar com Sim. o outro, né? Então, a gente fez esse EP especificamente. Também fiz uma música mais caliente, assim, uma coisa mais história e mulher, que se chama Sim. Me Balança. Olha aí. Então, a gente vai ali, como artista, a gente vai tentando se encaixar em outros nichos. O importante é se comunicar. Então,
Não é porque eu não vivo algo que eu não vou poder passar uma mensagem para outra Sim. pessoa, né? De afeto, de se importar mesmo com o outro. Sim. E aí, todo esse processo de amadurecimento na carreira também trouxe o amadurecimento da mulher, né? Sim. Embora você ainda seja muito jovem, como eu falo. E aí, você acabou casando, né? Tem quanto Sim. tempo de casado? A gente tem 2 anos, a gente vai fazer 3 anos agora. Não, a gente vai fazer 2 anos, a gente fez 1 ano de casado. Eu fico um pouco bugada, assim, porque a gente já tem 12 anos juntos. Muito então, tempo, pra né? mim, a gente já tava Já casado tá há muito tempo, né? há muito tempo. A gente só oficializou mesmo, tem 2 anos. A gente fez uma cerimônia simples, a gente viajou pra Paris e fez uma cerimônia, Sim. assim, bem íntima mesmo. E foi algo lindo, sabe? Assim, foi realmente um conto de fadas. Eu acho que a gente merecia isso. Sim. E a gente fez. Aí a gente tem uma regra de viajar todo ano para comemorar Muito bem. o casamento. Isso, para recasar, né? Exatamente, renovar os votos todo ano. Legal. E conta pra gente, assim, como é teu dia a dia. Você Sim. mora em Teresina? Moro em Teresina, já tem 4 anos. Eu recebi o título de piauiense, então eu agora sou oficialmente Muito daqui bem. mesmo. E eu digo que o meu coração é dividido, Metade né? Maranhão, né? Piauí. Mas eu vivo aqui, eu tô construindo a minha família aqui também. Meu irmão também mora comigo aqui. Eu trouxe ele. Aos poucos eu vou trazendo algumas pessoas para perto de mim, porque o artista ele tem muito disso. Só eu e meu marido e os meus 2 cachorrinhos fofos, a Zéfo e o Chaves. Então, sempre que eu posso, eu trago eles. Ligo para minha tia, traz todo mundo para cá, que eu preciso de gente. Porque esse mundo artístico, ele é muito estressante também. Ao mesmo tempo, você tem muita gente, mas é Quando você chega em solitária casa, porque tá fica, só, né? Exatamente. E aí, eu peço para todo mundo vir para cá, pra gente poder fazer alguma coisa, ir no cinema, ir no shopping. Eu gosto de ter a minha vida também comum, sabe? Assim, o artista, ele tem esse lado. Ele tem um lado dele artista e tem um lado pessoa, né? Assim, então, eu tento aproveitar ao máximo. Sempre que eu tenho uma folga ali na segunda, terça ou quarta, traz todo mundo, vamos fazer alguma coisa. Viajar, eu viajo em família também todo ano. Esse ano foram 12 pessoas, a gente alugou uma casa, trouxe todo mundo e passo 3, 4 dias, até eu enjoar deles. Eu sei. Aí depois cada um vai pro seu lugar. Aí depois vai todo mundo pro seu lugar. Mas é bem divertido. Eu gosto de viver a minha vida assim. Muito bem. E como é que a gente, quem quer te ouvir, quem quer, enfim, te ver cantando... Sim. Como é que aqui em Teresina, né, a gente sabe onde é que você se encontra, né? Eu sei que tem o Instagram, né, que os meninos podem até colocar aqui. Sim. O arroba dela. Mas, assim, como é que a gente sabe? Como é que a gente... Olha, eu fui muito abraçada. Quando eu falo que eu fui muito abraçada pelo Piauí, é exatamente disso que eu tô falando. E o show da Tori aqui em Teresina, ele tem toda uma significação, sabe? Tanto para mim, quanto para quem está no meu show. Então, a gente tem shows quase todos os dias da semana aqui em Teresina e nos mesmos lugares. Então, todas as quintas eu tô no Vestígio, todas as sextas também eu tô no Vestígio. Nos sábados agora, a gente tá tentando se reorganizar para estar no Vasto, no horário ali da tarde. Domingo também eu tô no Vasto. Então, tem uma outra casa que tá chegando aqui agora também, que a gente tá tentando reagendar para colocar todas as quartas. Mas é assim, um remanejo, sabe? Sei. Porque tá bem apertado. Fora isso, tem os privês da Tori. Então, às vezes, eu não consigo dar conta dos shows semanais, que são específicos nessas casas, para poder dar essa atenção ao show da Tori, que é o privê, que é o privado, né? E no Instagram tem todos os meios de contatos para conseguir encontrar. E eu também falo sempre no início da semana. Gente, essa semana eu não vou conseguir estar no Vertigo. E eu sempre aviso antes. Sim. Porque é com reserva, então tem que avisar bem antes. Mas é bem isso, sabe? É uma rotina quase que de quarta a domingo. Legal. Então, vamos lá, vamos seguir aí, não né? Tem desculpa, o tem Instagram um dia da e semana, vamos lá. Eu já cheguei um dia no assistir. Vestígio, você tava lá, eu adorei, eu adoro sua muito voz, obrigada. né? Seu show, é muito legal. E, enfim, vale. É muito legal também a gente ver mulher, né, assim, tá despontando, tá Exatamente, procurando o seu lugar. Porque antigamente ali mesmo. a gente via mais homens, né? Exatamente. Nesses locais. Na verdade, não é nem procurando o seu lugar, é encontrando
um lugar. Isso. Esse é o ponto. É muito legal você tocar nesse assunto, porque as mulheres, elas vêm ganhando esse espaço. Eu também tento levar essa mensagem, sabe? Porque quando eu me encontrei como mulher, eu já tive minhas inseguranças. Sim. Até a gente se encontrar na forma que a gente acha ok. Nossa, agora eu tô me sentindo maravilhosa. Demora, leva um tempo. E no meio profissional também é assim. Então, a gente recebe alguns nãos para, enfim, conseguir o seu devido lugar. Sim. E aí, aproveitando essa conversa aqui, eu queria lhe perguntar. E a gente, como você falou, a mulher está despontando e tudo, mas de alguma forma ainda existem os preconceitos, os entraves. Sim. Você já passou por alguma situação ou de profissional, né? Ou, sei lá, na sua vida pessoal, mas profissionalmente mesmo, de se sentir mal, de ser mal, vamos dizer, maltratada mesmo, ou sabe, alguém querendo barrar ou querendo Sim. dizer que você não tem valor? Sim. Já apareceu alguma situação assim? Né? Assim, eu costumo dizer que Deus, ele meio que me blinda, sabe, dessas coisas. Porque nunca aconteceu nada grave. Mas já aconteceu de palavrinhas, às vezes, Sim. soltas ali no ar, que incomodam. Por exemplo, por conta do cabelo. Sim. Ou por conta do meu jeito de me vestir. Ou por... Meu Deus, essa voz nessa criança, nessa menina, tentar diminuir pela estatura ou pela forma que eu tô vestida. Então, já aconteceu isso, sim. Mas eu também gosto muito de falar sobre isso, que quando a gente se sente como coitadinha, é a gente que se coloca nesse lugar. Verdade. Né? É. Então, eu nunca me coloco nesse lugar. Ele que tá errado, né? Ele que tá achando que o meu cabelo tá assanhado, bagunçado. Ele que tá errado. Eu não vou arrumar o cabelo, né? Porque na cabeça dele é arrumar, né? Eu não vou padronizar o meu cabelo por conta disso. Então, eu já passei muito por isso. O meu jeito de vestir, ele é um pouco diferenciado. Então, eu chego em ambientes... Uma pessoa autêntica, né? Exatamente. Eu não tento me encaixar. Se eu vou fazer um privado, eu não vou tentar me encaixar, assim... Naquele estilo, exatamente. Né? Você vai com você seu tá contratando estilo. um artista que você já viu ela se vestir assim em um outro show. Sim. Então, eu gosto de ser livre em todos os aspectos. É claro que eu não tô falando de me vestir vulgar ou algo do tipo. Mas é que, às vezes, a forma autêntica, como você falou, incomoda outras pessoas por não ser o padrão. Às vezes, infelizmente, até mulher, né? Sim, mulher... às vezes é uma outra mulher. Aconteceu isso que eu te falei do cabelo, aconteceu no banheiro feminino. Eu tava arrumando, assim, meu cabelo, ajeitando. Na verdade, arrumando não. Tava bagunçando. Eu tava fazendo meio que assim. E aí, ela chegou, e aí o dela tava um pouquinho... Todo lisinho? Tava bem lisinho, mas aí aqui tava um pouquinho assim, né? Aí ela, do meu lado, ela falou assim, nossa, mas esse cabelo tá muito bagunçado. Com ela. Sim. E eu do lado aqui, ó. Aí ela olhava assim pra mim e dizia assim, nossa, eu odeio cabelo bagunçado. E eu continuei, porque eu senti que ela já tava passando do ponto. Sei. O dela nem tava. Então, o meu tava o quê? Entendi. Do lado ali do dela. E aí, eu continuei, eu não falei uma palavra, eu só continuei, continuei mexendo. E aí, o problema é essa pessoa, não sou eu que uso meu cabelo assim e me aceito assim. Verdade. Então, né? assim, deixar esse recado para as mulheres que estão aqui assistindo também, né? Exatamente, é uma mensagem da gente se amar. Eu não tô dizendo que você tem que sair dessa forma, sabe? Cada uma Só sai que como você precisa gosta, se né? encontrar. Esse é o ponto. A forma que você se ama, que você se gosta, é a forma que você pode sair na rua. O problema é sempre o outro, gente. Não vai ser você. É verdade. E isso é importante. Eu lembrei agora do Marcos Rossi. Ele é palestrante, ele internacional, ele é várias coisas. E ele nasceu sem os 2 braços e sem as 2 pernas. E, enfim, ele faz um monte de coisa que, às vezes, eu mesmo que tenho 2 braços e 2 pernas, não faço. E ele falou que uma época ele se apaixonou por uma menina, a primeira menina que ele se apaixonou quando ele era adolescente, e os amigos dele pegaram a cadeira de roda dele e deixaram perto dessa menina e saíram. Era uma festa de colégio, uma coisa assim. Aí ele se declarou para a menina e a menina disse que não queria um homem pela metade. Nossa. E aí ele ficou arrasado, passou assim umas 2 semanas triste, ele disse. Depois ele começou exatamente a falar isso. Ele disse,
o problema não sou eu, o problema é aquela menina. Exatamente. Eu não vou deixar de viver e tal, porque a mãe dele sempre criou ele para ser independente. Então, ele se casou, ele teve filhos. Ele encontrou a pessoa certa, né? Então, e aí ele faz um monte outra, de coisa. Então, realmente, essa coisa da gente... Às vezes, a gente dá permissão para o outro diminuir, né? Então, Sim. assim, a gente precisa realmente saber o nosso valor e viver do jeito que a gente acha que... Se libertar. É. Acho que a palavra liberdade, ela veio para isso, sabe? Eu tenho muitas seguidoras que passam por inseguranças. E que, às vezes, vem uma foto minha de cabelo simplesmente solto, só. E aí diz, Tori, não sei como você tem coragem. Eu não tenho essa coragem. Aí eu tenho que fazer toda ali, eu tenho que ser terapêutica. Ser uma ali psicóloga ali, né? Fazer uma terapia ali com ela. E falar, mulher, mas por que é assim? Por que precisa ser assim? Você deve ser linda com o cabelo assim também. Mas as pessoas, elas gostam de achar o outro, a outra pessoa que tá ali na internet, linda, maravilhosa, querer a vida daquela pessoa. Mas ela usar isso na sua vida. Verdade. Tori, eu queria te pedir licença para falar dos patrocinadores, estão me avisando aqui. Então, o Salão Unique, a gente falando em cabelo, ó, o Salão Unique é um lugar muito legal, é uma empresa que apoia aqui o podcast e vale muito a pena você agendar aí o seu momento no Salão Unique. É um salão que faz terapia capilar e que faz também todas as outras coisas que a gente gosta, né? Enfim, tintura e escova. Hidratação. E quem quiser cacheia lá o cabelo. Né? Então, agradecer o Salão Unique. Os postos Full, que são postos que tem aqui em Teresina, tem também no Maranhão, Caxias e Presidente Dutra. Um local onde você realmente vai abastecer seu carro com toda a tranquilidade, porque não vai ter, né, nada de má qualidade. E a Discar Distribuidora, que também é uma empresa que acredita aqui no nosso trabalho, nesse projeto de levar mulheres, trazer mulheres aqui para contar histórias inspiradoras. E a gente precisa cada vez mais de apoio, né? De apoio para mostrar essas histórias, assim como você está falando aqui. Compartilhar bastante, espalhar, Isso. né? Então, agradecer a essas empresas que estão com a gente aqui e continuar aqui com a nossa história. Então, o que você está fazendo aí pelas mulheres, além de cantar lindamente e tudo, é mostrar para elas, né, o poder que elas têm. Que quando eu falo que elas têm poder, é isso. É a gente entender que ninguém tem o poder de tirar o nosso brilho, né? A gente é poderosa, a gente tem que cultivar essa autoestima. Exatamente. E aí eu queria te perguntar, você é dessa forma, com essa segurança, né? Com essa autenticidade? Porque já nasceu assim? Porque teve mulheres que lhe incentivaram e as mulheres também da sua família eram assim? Ou você foi trabalhar também em terapia essas questões? Porque quando é artista e vai para o mundo, tem que se fortalecer, né? Isso para realmente, enfim, não deixar que esse tipo de coisa derrube, desanime. Como é que nasceu essa Tori que é mais autoconfiante? Eu não nasci assim. Que bom, para as pessoas ali saberem, né? Eu não nasci assim, galera, relaxa. Eu não nasci assim. Eu tive muitas inseguranças. Como você contou a história, é Marcelo? Marcos Rossi. Marcos Rossi. A gente sempre tem essa menina que diz que não quer um homem pela metade. Sim. A gente sempre tem alguém parecido na nossa história. Verdade. Que faz a gente se sentir mal e depois a gente... Não, mas ela que tá errada. Então, eu tive, quando eu era menininha ainda, aquelas primeiras paixões de adolescente. Sim. Então, a gente passa por amizades tóxicas e às vezes não percebe na adolescência. Então, eu já alisei meu cabelo, eu passei por um processo de transição térmica. Não foi a química, que a térmica é quando a gente passa muita chapinha e aí o cabelo vai danificando e tudo. Eu passei por essa transição térmica e foi difícil a aceitação para transicionar para o cabelo cacheado. Porque fica um tempo também que nem fica liso, nem fica crespo. E você não se aceita. Você diz assim, mas aí, pera, eu quero liso ou eu quero cacheado? Então,
Eu acho que a parte que me tornou autoconfiante foi exatamente essa transição. Porque depois que eu me tornei a Tori, eu tive essa popularidade, né? Veio essa popularidade. Então, grandes marcas me procuraram também para passar essa mensagem. Marcas de cabelo, shampoo, de tinta, de tudo. Então, para fechar com essas marcas, eu precisaria entender quem é essa Tori agora. É uma Tori que realmente passa esse poder, sabe? Esse poder de fala, esse poder de confiança. E eu me tornei essa Tori quando eu decidi que eu seria essa Tori forte para impulsionar outras meninas. E é com o tempo, não foi nada assim muito rápido, sabe? Acho que demorou alguns anos, na verdade, para eu poder me olhar no espelho. Se sentir mais à vontade. Exatamente. E dizer assim, essa sou eu. E hoje eu consigo olhar para o espelho. Hoje eu gosto, às vezes, de passar uma chapinha, de fazer uma escova, para dar uma mudada. Gosto de fazer box braids também, fazer algumas tranças. Então, eu uso e abuso de tudo que eu puder, sabe? Eu sou uma camaleoa mesmo. Que bom. E eu gosto disso. Mas essa Tori, de todas essas formas, é a Tori que eu gosto, é a Tori que eu quero ser. E aí foi um trabalho de construção, foi um processo, né? Um processo aí. Foi todo um processo. Não nasci assim. Legal. É bom para as mulheres que estão do outro lado, né? Eu digo sempre que, às vezes, tem até mulheres que são... Se você olha, se você acha essa mulher linda e tudo mais, mas ela não consegue se enxergar daquele jeito. Sim. Então, isso realmente é um processo interno, né? Que a gente precisa... É um processo interno, às vezes é um processo de procrastinação também, sabe? Às vezes a pessoa não quer sair dali, ela quer continuar insistindo num erro, ela vive no comodismo. Às vezes o ambiente que essa pessoa vive, como você falou, né? Às vezes tem amizades que são tóxicas, que na realidade... nem percebe. Eu nem percebia que essa tal amizade era tóxica. Eu vim perceber anos depois. Que talvez todos os traumas que eu tive na adolescência tenham vindo daí, sabe? Porque é um ciclo de amizade que você tá ali todos os dias, tá te colocando para baixo. Eu sou muito... Eu tenho estudado a Bíblia, né, agora. E a Bíblia fala muito sobre a questão de quem você quer perto de você. É diferente do trabalho, do network que você precisa fazer. É quem você aceita na sua casa. Tome cuidado com quem você aceita na sua casa. Ali não é simplesmente um ambiente, ali é seu lar. Eu digo sempre isso para os filhos, né? Que não é todo mundo que a gente leva para dentro da nossa casa. Porque às vezes a pessoa tá tão pesada, tá com uma outra energia, vai te trazer essa energia. Isso não vai ser bom para você. Se você ainda estiver passando por algum problema, vai ser pior ainda. Verdade. Então, eu tento levar o que a Bíblia diz. É um manual único, atemporal. Então, não tem como dar errado. E aí, eu tento praticar isso na minha vida. Muito bem. E projetos aí futuros? Muita tem coisa. Alguma coisa aí para acontecer? Tem muita Conta coisa. pra gente. Eu sempre tive receio de fazer um feat no Spotify. E agora a gente vai lançar uma música muito linda com um grande parceiro. Não posso falar ainda, mas a gente já gravou a música. Eu tô ouvindo a música direto no carro. É música lenta, dá pelo menos esse spoiler. Olha, ela música romântica. Ela é romântica porque, como é um dueto, já de spoiler, é homem e mulher ali, né? Uma coisa. A gente vai passar toda essa sensação, essa intenção. Mas, além dessa, vai vir também uma pegada bem animada, na verdade, de um... Acho que eu já posso falar. Um remix dessa música que eu te falei, que ela tem uma pegada mais mulher, uma coisa, que é Me Balança. É uma artista maravilhosa, que é piauiense, é DJ Lor. E ela mora hoje em São Paulo. E ela fez esse remix. Quando eu ouvi, eu disse, mulher, pelo amor de Deus, vamos soltar isso. E aí, a gente já fez várias reuniões para fazer o lançamento. Já estamos decidindo visualizer, se vai ter, se não vai ter, capa, tudo direitinho. E eu fiquei muito ansiosa, porque ela pegou um projeto meu que já existia e fez a vibe dela, sabe? Assim, ela fez um Afro House incrível. E essa música Olha tá aí, prometendo Vitor. muito. Tá prometendo muito. Ela tá muito linda, sério mesmo. E outros tantos projetos. Tem uma música que tá no forno desde fevereiro.
E o meu marido não deixa eu soltar essa música. Gente, eu queria Por até quê, fazer um gente? apelo. Bora, marido, Porque deixa ela soltar a música. Deixa eu soltar. Porque ele diz que ainda não é o momento. Eu confio muito nele, sabe? Sim. Quanto a isso. Ele estuda bastante. Então, ele sabe quando vai ser o momento certo. Mas essa música, ela tá muito linda. Sério mesmo. E é uma música sobre a vida mesmo, assim, em si. Sobre você aproveitar os momentos da vida. É uma música muito inspiradora. E tem muita coisa. Tem álbum. A gente tem um cronograma. A gente faz um cronograma anual. Então, não é... assim, uma coisa que tem uma data pra finalizar. Vai indo, né? Vai indo, vai fluindo. Legal. E tá bem cheio. Inclusive, nossa agenda de shows, ela também tá muito linda até o final do ano. A gente já tem data pro Réveillon fechada desde o início do ano, do Réveillon do ano passado. É mesmo? Do Réveillon do ano passado. E a gente já fechou essa data pro Réveillon desse ano. Então, são coisas assim, são só presentes da Que de Deus. legal. Então, como é bom viver, né, do que gosta de fazer. Ama. É verdade. Parabéns aí, então, para você. E vamos conversar um pouco mais sobre essa questão do mundo feminino. Sim. Então, a gente estava falando aí dessa coisa da autoconfiança e essa coisa também do movimento de fazer acontecer. Porque o que você está fazendo hoje, o que você vive hoje, é uma consequência de algum movimento que foi feito lá atrás. Sim. Então, assim, a gente conversar um pouco aqui, até para dar uma ideia, né, para as mulheres que estão do outro lado. Às vezes a gente tem um sonho, como você falou, né? Às vezes fica ali, mas fica guardado. O que você acredita que foi seu primeiro passo, além do reality show? Mas, assim, o que movimentos você tem feito, fez atrás e tem feito hoje para realmente você vivenciar tudo isso que você tá. Porque nem todo dia, eu tenho certeza... Não é fácil. Que nem todo dia é maravilhoso, que nem todo dia você tá afim de cantar. Sim. Né? Que existem coisas dentro dessa carreira que é chato fazer. Eu digo sempre, né? Não, pode ser a carreira que for. Tem coisas maravilhosas. Não é um conto de fadas. Não tem. E tem aquela coisa chata, aquela parte chata que tem que ser feita. Sim. Porque faz parte. Então, conta pra gente um pouco, assim, de como você vivencia tudo isso. O querer é o ponto inicial, assim, pra gente conseguir chegar no nosso objetivo, né? Então, eu queria muito estar aqui hoje. Só que, como eu falei sobre a questão do The Voice, eu entrei no The Voice sem aquele espírito competitivo. Sim. Então, eu queria muito, mas sempre nas mãos de Deus. Que Ele faça o que Ele quiser. Eu vou continuar trabalhando, vou fazendo. Mas existem os dias ruins. Ou se existem. Existem muitos dias ruins. Tem dias que a gente só quer ficar em casa, a gente não quer ver ninguém, a gente não quer fazer nada. Existem esses dias e a gente tem que respeitar esses dias também e saber que um novo dia há de vir. Que ele vai ser bom, com um novo recomeço. Então, eu sempre tento pensar no dia que há de vir. Próximo, né? Mas você já chegou a ir para algum show... assim, chateada com alguma coisa, sem vontade de cantar, mas tinha assinado lá o contrato e tinha que ir? É a primeira vez que eu vou falar sobre isso, porque eu ainda não me sentia pronta, sabe? Eu sempre tentava não falar sobre isso. Mas já aconteceu. Eu tive uma crise, na verdade, de ansiedade. Eu nunca tinha tido antes. E foi num evento que tava lindo, tava tudo bem. É sempre assim, né? É sempre quando de repente tudo acontece. Em volta tá tudo bem. E... por questões mesmo de saúde, a gente fica ansioso, querendo saber se tá tudo bem, se vai ficar tudo bem. E eu tinha feito alguns exames de rotina. E a espera por esses exames me deixou atordoada, sabe? Eu fiquei acelerada e eu não conseguia mais fazer nada. Eu paralisei mesmo. E nesse show específico, como é que eu poderia entregar 100% e felicidade para as pessoas se eu não estava feliz? Você não estava bem, né? E 100% ok. Então, eu respirei fundo, eu fiz algumas pausas nesse show, inclusive. Eu fui ao banheiro, tomei um copo d'água, tentei respirar um pouco, voltei. Os nossos shows, eles são mais curtos. Então, a gente tem essa flexibilidade. E como eu sou artista independente, a gente também tem essa flexibilidade de dizer que eu não consigo ir. Porque eu, entendeu? Não tô bem. Mas eu gosto de entregar os meus compromissos, né? De fazer tudo direitinho. E nesse dia era um privado. Então, não tinha como eu dizer, olha, eu não tô bem. Era um dia especial para 2 pessoas. Então, eu dei o meu melhor.
A gente conseguiu finalizar, mas no resto do dia eu me permiti ficar quietinha, sabe? Certo. Respirar fundo. E houve uma outra vez também, que foi algo recente, que foi bem difícil para mim. Porque eu tava caminho do show, e eu recebi uma notícia que um amigo nosso tinha falecido. Do meio artístico, né? Do mundo musical. Ele tinha uma casa incrível, um estúdio incrível aqui em Teresina. O Igor Barreto. E eu queria mandar um beijo também para a esposa dele, a Flávia, e para as 2 menininhas, para a Alice e para a Manu, que são joias. E nesse dia eu recebi essa notícia, eu estava no carro, indo pro tocar. show. Indo pro show. E eu comecei a chorar dentro do carro. Acho que tem 1 mês, se eu não me engano, 1 mês e um pouquinho que isso aconteceu. E eu fiquei sem fôlego, e meu marido estava no carro, ele também é músico. E aí, a gente ia fazer esse show, ele também ficou assim, no mesmo estado que eu. E aí, eu fiquei, meu amor, e agora? O que a gente vai fazer? Não vou conseguir fazer. E aí, demorou um tempinho, chegou lá no local, eu esperei, respirei fundo, a gente precisa cumprir. Eu sentei, e foi a primeira vez que eu fiz isso também. Eu avisei para todos que eu não estava num dia bom. Mas que eu ia tentar dar o meu melhor, porque poderia ser o dia especial para outras pessoas. Sim. E que eu ia fazer o meu melhor. E eu sentei na cadeira. E o que me surpreendeu foi a sequência de aplausos que eu senti, que eu ouvi depois. Que bom, né? Eles, tipo, lhe apoiaram um apoio total, assim, do público. Então, aplaudiram e eu disse, ai, gente, acho que era isso que eu estava precisando mesmo. Sabe? Desse afeto, desse abraço de vocês. E aí, eu consegui colocar essa perda como uma homenagem a partir daquele momento. O Igor era uma pessoa... por exemplo, aquele momento. Ressignifiquei, né? essa é a palavra. Ele era uma pessoa extremamente iluminada. Foi no estúdio dele que eu gravei as 3 músicas que eu te contei, Sim. que foram as minhas músicas, que são as minhas músicas principais da minha história. E perder ele de forma repentina foi algo que me chocou muito. E aí, eu, em cima do palco, eu disse, não, eu vou continuar fazendo isso. Era algo que ele amava fazer. Ele falava da gente para todo mundo que chegava lá no estúdio. A gente ouviu depois, né, que ele sempre falava muito da Tori. Ele, olha, eu tenho uma artista aqui que ela tem isso, a gente gravou isso com ela. Ele falava com muita empolgação. A esposa dele também falava muito sobre isso, né? Quando ela via a gente, os olhos dela brilhavam. Porque ele também era iluminado dessa forma. E eu sou muito grata, assim, por ter passado por isso. Porque eu acho que isso me fortaleceu. Sim, isso vai criando, vamos dizer assim, uma capa, resistência, né? Uma resistência. Uma capa de super-heroína que nós devemos ser. E aí, você estava falando, eu lembrei de um livro que eu não sei se você já leu, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Não, esse livro é da Brené Brown. Ela é uma psicóloga, se eu não me engano. Toda vez eu confundo ela com outra autora, mas ela é uma socióloga ou psicóloga. E ela fala exatamente dessa coisa da gente ter coragem de mostrar a nossa vulnerabilidade. Né? Eu tô com vergonha, sei lá, de fazer alguma coisa, mas eu tentar ir lá fazer. Sim. E também dizer para a pessoa, olha, eu tô com vergonha, eu tô com medo, eu tô, sei lá, eu não sei fazer isso. Porque ela fala que a partir da hora que a gente admite, a gente se fortalece. Sim. Então, foi o que aconteceu com você. Eu li um livro que falava também sobre a vulnerabilidade, né? E é bem parecido à filosofia. Sim. Porque é muito isso. Quando você se torna vulnerável, ao mesmo tempo você se torna tão forte, né? Você já tá... Eu falo muito que quando eu perdi a minha mãe aos 13 anos, eu não me vitimizo com isso, sabe? Eu não uso disso como uma fraqueza na minha vida. Muito pelo contrário, foi ali que eu decidi que eu tinha que ser muito forte para conseguir enfrentar a vida. Sim. Né? Então, e você era a filha mais nova, no meio, mais velha? Eu sou a terceira de 3 mulheres, mas o meu irmão... só tem um homem, que é o mais novo. Então, eu sou a do meio ali. Né? E quando... Ele era muito pequeno, meu irmão. Muito pequenininho, acho que ele tinha 3, 4 anos na época. E eu vi ali nele a chance de recomeçar e tentar o melhor futuro possível por ele. Sim. Sabe? E, como eu disse, a nossa família era só mulheres, a gente não tinha essa figura masculina no lar, sabe? E, assim, não que eu sentia muita falta até, porque minha mãe era ali, o pai e a mãe sempre que precisava. Minha avó também fazia essa figura. E
elas eram muito fortes. A ausência de uma figura masculina dentro de casa tornaram elas, assim, mulheres invencíveis, sabe? E eu fui criada por elas. E eu vi que eu poderia ser uma delas também, fazer a minha história assim. Então, a busca de tentar algo que seja grande, eu vi ali no meu irmão, naquela fragilidade, na perda. Sim. Eu encontrei ali essa vontade, essa força para ser quem Pra eu sou seguir hoje. em frente. Para seguir em frente. E aí você falando que foi criada por essas mulheres, né? Uma família só de mulheres. Só de mulheres. Mulheres fortes. E as mulheres nordestinas, elas são muito assim, né? A grande maioria. E me veio também aqui a história da gente falar um pouco sobre essa energia feminina e masculina. Sim. Que todos nós temos. E que muitas vezes essas mulheres, as nossas mães, avós, bisavós, que tiveram que fazer às vezes, vamos dizer até, ser a coluna, né, do lar. Do homem, daquele homem que às vezes não está lá, elas deixaram um pouco de lado e se tornam mulheres também às vezes muito duras, inflexíveis. Sim, com certeza. Em algumas situações. Então, como você trabalha isso em você hoje? Porque às vezes elas já estão, né, em uma certa idade, é mais difícil, mas o que eu estou querendo trazer aqui? A gente está aqui num podcast chamado Elas Têm Poder. A gente vive um momento onde a mulher ela está encontrando o seu lugar, né? Está desbravando aí, vamos dizer, o mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter o cuidado para não se perder nessa ânsia da gente se colocar no mundo, da gente não abafar a nossa energia feminina também. Não se tornar, né? neutra, né? Aquela assim, mulher... como mulher. Aquela mulher muito masculinizada na maneira de agir. Eu não digo nem de, às vezes, se arrumar, mas... Entendo. Aquela mulher que entendo. quer resolver tudo. Sim. Que diz que não precisa de homem para nada. Sim. Né? E que, enfim... Então, como é que você organiza isso aí dentro da sua cabeça? Eu acho que por ser casada, assim, eu tenho um homem ao meu lado que ele, além de ser meu marido, ele é um companheiro e um amigo excepcional. Que bom. Então, ele não me faz esquecer da mulher que tem aqui dentro. Sim. Eu gosto de ser pulso forte, de tomar rédea das coisas, eu sou um pouco estressada também quando é relacionada a trabalho. Eu gosto de fazer mesmo e ir até o fim. E é isso que você está falando, né? Da gente ser um pouco mais endurecida por esse lado. Mas ele consegue fazer com que eu encontre um equilíbrio. Que bom. Sabe? E eu não tô dando mérito para ele, tá, gente? A gente não tá dando mérito pro homem. Mas é que você ter alguém assim ao seu lado pode te ajudar como... É porque é aquela pessoa que você ama, é aquela pessoa que você mais ama no mundo. Na realidade, essa história que a gente fala de energia feminina e masculina, o homem também tem. Sim. Então, essa coisa de cuidar, de proteger do homem, né? Eu tenho ele também, traz esse eu também equilíbrio. tenho esse exemplo que você falou da mulher que é um pouco mais assim, eu não preciso de homem para ser assim e tal. Eu também tenho, e eu respeito essa pessoa que eu tenho na minha família. É super tranquilo. Só que eu sei que no fundo, ela esqueceu que para ela se reconstruir como mulher, ela não precisa de um homem, sabe? Ela tem que fazer por ela mesma. Não por... A gente tá falando do esquecimento de ser mulher, de se cuidar. De se cuidar. Do autocuidado. É disso que a gente tá falando, Isso, de né? ter vaidade também, de ter... E de ter essa feminilidade, sabe? Não tem aquela coisa da mulher saber gostar de organizar as coisas. Sim, de ter cuidar o zelo por e de muita se permitir coisa. ser cuidada. Porque o que acontece, que às vezes a gente vê, é que tem muita mulher que ela vestiu, né, essa armadura por conta de situações da vida e tudo mais, que ela se sabota nos relacionamentos. Ela entrega ela não consegue se dar bem no relacionamento por conta de fragilidades que ela tem. Sim. E é engraçado isso, porque às vezes é uma mulher tão forte em alguns aspectos, mas voltado para o relacionamento se mostra frágil, né? Então, assim, eu vejo que o ponto-chave, que é o que eu falo muito nas minhas músicas, é você se amar em primeiro lugar. Autoconhecimento, né? Traz isso. Quando você se ama, você tá pronto para amar o outro, sabe? Quando você se acha bonita, quando você quer se cuidar, você quer ter um tempo para você,
parece que o outro que vem, não é nem você. É verdade. Você não vai atrás por conta do da outro. energia, né? Da vibração que você emite. Exatamente. Você exala essa energia feminina, como você falou. E a gente não tá falando aqui que a mulher precisa de um homem. A gente não tá falando disso. Não é sobre isso. É sobre realmente o amor próprio, sabe? Quando eu canto músicas que são sofrentes, assim, nos meus shows, eu até falo sobre isso, né? Eu falo de pessoas que estão sofrendo. E quando eu canto músicas românticas, aí eu falo, olha, essa música agora vai pra você que tá de casalzinho hoje, com o amor da sua vida. Mas também vai pra você que está sozinho, mas que tem muito amor próprio e se ama. Então, eu deixo muito claro que não é só pro público que tá se amando, que tá tudo bem, que tá tudo ok. É pra aquela outra pessoa que é solteira e que vive feliz. E que tá tudo bem também. Eu, particularmente, eu não gosto muito de sofrência, porque eu fico prestando atenção, às vezes, na letra. Não sabe? se identifica. Aí a pessoa tá lá, meu Deus, minha vida não tem sentido sem você. É muito deprê, e lá, né? Não sei o quê. É uma dependência é uma emocional. dependência emocional. Dependência emocional. É lógico que é bom a gente ter uma pessoa, né? Um companheiro e tudo mais. Mas, às vezes, eu fico assim, meu Deus do céu, será que a pessoa tá entendendo o que ela tá ouvindo, né? Porque é muito perigoso a gente achar que a gente só vai ser feliz se tiver com aquela pessoa, né? É muito. E as músicas, a maioria delas falam sobre isso. Inclusive, uma vez eu até li sobre energia, essas coisas, né? E diz assim, que é pra gente ter cuidado, porque o que a gente escuta ali é uma frequência. E se eu escuto muito daquilo, eu fico vibrando naquela frequência. E aí eu posso atrair pra perto de mim. Eu acredito muito nisso, sabe? Acredito Aquela bastante. história de mente tem poder, pensamento tem poder, é verdade, né? Quanto mais a gente diz pra gente mesmo que a gente tem valor, que a gente é bonita. A repetição. Aí a gente vai acreditando. Exatamente. A mesma coisa se eu digo, eu não vivo sem aquela pessoa, ou não sei o quê, mas aí eu vou também sentir. Isso aqui é um vídeo que vocês estão colocando? É o material dela aí. Da Tori. Esse é um álbum que a gente fez bem colorido. Cada música tinha uma cor diferente. São regravações ao vivo desse álbum que a gente fez, acústico. Legal. Bem feminino, né? E aqui foi... Esse é o nosso álbum Essência, que foi esse mais recente, que a gente regravou algumas músicas que eu acredito muito. Inclusive, essa é Ser Eu, que é uma música que fala sobre liberdade e amor próprio. Legal. Ela é muito forte, ela é bem impactante. E é uma música que eu acredito muito, que vai chegar ainda em muitas pessoas, porque ela é muito fácil de alguém se identificar, de já ter passado por algo assim na vida. Pois fala pra gente um trechinho dela. Canta. Vamos. Vamos lá. Talvez eu queira viver assim, talvez eu tente ser eu, talvez não me esconda de tudo que eu fiz, talvez eu tente ser eu, não ter medo de quem sou, de perder e me encontrar como história sem um fim, de coisas boas pra contar, aprender a acertar, sem ter medo de errar. O feito é melhor que o perfeito, o que vale é tentar. Muito bem. Estamos tendo um show aqui hoje, né? Privê aqui, totalmente. Exatamente, privê da Tori hoje aqui no Elas Têm Poder. Muito legal. Tori, a gente já está aqui quase, né, chegando ao fim aqui da nossa conversa. E eu queria perguntar a você, eu sempre pergunto para as mulheres aqui, qual é o seu superpoder? Porque todas nós temos habilidades, dons e tudo que nos ajudam a seguir em frente, né, na nossa jornada. E se você fosse escolher um superpoder, qual seria esse seu superpoder? Eu acho que o propósito de Deus ao me enviar para cá foi passar essa mensagem de amor. Então, o meu superpoder seria espalhar amor. Que bom. Sabe, eu tenho uma música também que fala sobre isso, que é Espalha Amor, o nome dela. E
Eu sempre vou ficar repetindo isso até eu ficar velhinha gaga, gente. Então, meu superpoder vai ser esse, espalhar amor. Muito bem, é um superpoder mesmo, né? E para você, o que é uma mulher poderosa? O que define para você a mulher poderosa? Nós somos mulheres poderosas, Sim. obviamente. É. Nós duas somos. E uma mulher poderosa é uma mulher que onde ela chega, ela não consegue baixar a cabeça. Quando você chega num lugar que você mostra sua autoridade, eu li isso também num livro, que quando você chega em qualquer lugar, em qualquer ambiente, se você entrar de cabeça baixa, você se inferioriza. Sim. Você já está se escondendo. E pode parecer, né, que é uma posição de soberba, mas não é sobre isso que a gente está falando. Não. É algo de ser percebida. Sim. É uma mulher que tem uma luz própria, sabe? Onde ela chega, ela consegue tirar os olhos de todas as outras pessoas e voltar para si. Ela tem poder na fala, ela tem poder na ação. E nós somos essas mulheres. Muito bem, é o poder da presença, né? Exatamente. Muito legal aí a sua resposta. E deixa pra gente, então, pra gente finalizar nossa conversa, nosso bate-papo, que foi maravilhoso. Obrigada, eu Conhecer também um adorei. pouco mais da sua história, né? Da Tori mulher, Aham. né? Além da Tori artista. E eu tenho certeza que a nossa audiência aqui tá super, sabe, inspirada aí com a tua história. Tomara que muitas pessoas se identifiquem, Isso, né? eu quero até aproveitar esse momento para te pedir, se você está gostando aqui do episódio, compartilha com o máximo de mulheres que você possa, e homens também. Deixa teu comentário, deixa teu like, porque dessa forma, essa mensagem vai para mais longe. Se espalha né? esse Se amor. espalha o amor aí, espalha o amor. E se você está gostando também da imagem, do som, enfim, de tudo isso que você está vendo, você também pode vir produzir o seu infoproduto aqui no ETP Studios. Esse estúdio que abriga o Elas Têm Poder Podcast, que foi feito com todo carinho, com toda... Muito bonito, sabe, por com sinal. todo cuidado, escolhendo tudo que possa ter de melhor em termos tecnológicos. Então, se você quer vir aqui gravar a sua, sei lá, seu podcast, pode. Né? Se você quiser vir fazer um podcast aqui, você pode fazer. Se você quiser vir fazer cursos online, seus vídeos para suas redes sociais, enfim, o que você quiser, a gente tem condição de apresentar aqui, de materializar para você. É só você colocar a câmera do seu celular no QR Code que está na tela e entrar em contato com a nossa equipe e a gente vai ter todo um prazer de lhe receber aqui no ETP Studios, tá bom? Então, agradecer mais uma vez a Tori, muito obrigada. Estarei em algum lugar desses aí que você tá, para lhe ver, para ver seu show. Eu que agradeço, tá foi bom? um prazer, foi uma tarde deliciosa. Na verdade, as nossas conversas têm Sim, sido deliciosas. Sim. Eu falei para você que é meio que foi uma conexão, Foi. né? Tem muitas coisas que são parecidas. Então, muito obrigada pelo convite. Eu amei, eu espero que vocês aí de casa também tenham gostado. Isso mesmo. E eu também acho incrível, assim, o podcast tem me dado essa oportunidade de conhecer muita mulher, mulheres diversas, né? Mulheres mais jovens, mulheres mais velhas, mulheres de todas as áreas. E isso traz muito aprendizado para mim, né? bom. Porque a gente aprende uma com a outra, Você né? vai colecionando as histórias. Uma vai ajudando a outra nesse sentido, uma vai inspirando a outra. Eu me inspiro muito em cada convidada, né, que vem, independente da idade. Eu acho que a gente sempre está aprendendo com as pessoas. E isso é que é legal, é a gente ser instrumento de luz, como eu sempre falo, na vida de outras pessoas. Sim. E aqui, cada mulher que senta aqui, eu digo isso. Ela é um canal de luz para outra que está ali do outro lado, para mim também. Para que a gente siga aí evoluindo, espalhando amor, espalhando os talentos, né? Espalhando amor. Que Deus nos dá. Sim. E eu acredito que é para isso que a gente está aqui. Exatamente. Esse Esse é o nosso propósito. Né? Para colocar na vida aí esses talentos que Ele nos dá. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer. E você que está aqui com a gente, muito obrigada também pela sua audiência. Compartilha, curte aí, deixa a tua mensagem. E vamos juntos. Na próxima quarta-feira, tem mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.